Oi, Assumi, desbravadores da escuridão. Eu sou o Grey. E, bom, no início da fita é dito que não é mais aconselhado entrar no oceano e que todas as praias ao redor do mundo foram evacuadas, assim como as atividades como natação e pescas também foram proibidas, justamente pelo retorno de seres mesozoicos aquáticos. E a fita pede que você preste atenção em todas as seguintes descrições. No vídeo é teorizado que o motivo do retorno desses animais extintos seja a formação de uma grande cratera subaquática, e que lá esses seres poderiam ainda viver. E um disclaimer que eu queria fazer aqui, que eu não sei se outros youtubers de terror também já falaram, é que basicamente isso seria, para mim pelo menos, é uma conclusão que eu cheguei, é que parece muito com a teoria da Terra Oca, e também me lembraram bastante as histórias de Júlio Verne, que em algumas dessas histórias desse homem, ele tratava de um reino subterrâneo onde lá poderiam existir seres pré-históricos que sobreviveram ao cataclismo que dizimou os dinossauros, por exemplo. E logo após a teoria é mostrado animais que foram avistados, sendo eles o Mosasauro, Dunkleosteus e esses fofinhos megalodontes. O primeiro animal extinto mostrado no vídeo é o Mosasauro, um predador reptiliano aquático que possui dentes extremamente afiados e capazes de destruir ossos com imensa facilidade. Bonitinho, né? E é dito que ele pode se alimentar de quaisquer coisas, incluindo humanos, baleias, tartarugas e outras espécimes marinhas, sendo uma imensa ameaça para o ecossistema. E como se já não fosse o bastante, essa lagartixa aqui pode atingir 50 pés, ou 15 metros, e nadar numa velocidade de 48 km por hora, e a ponto de comparação, um ser humano adulto pode atingir no máximo 4 km por hora. A espécime foi avistada desde oceanos tropicais até oceanos polares e foi reportado uma grande população de mosassauros no Oceano Atlântico, que inclui o Brasil. Foram reportados também incidentes como mosassauros afundando barcos e devorando os passageiros. E esse bichinho aqui apresenta um comportamento estranhamente inteligente, porque ele coloca sua cabeça para fora da água para checar as redondezas. E bem, se você ver isso, saia da área de perigo urgentemente. A próxima criatura reportada que voltou da extinção é o Dunkleosteus, um peixe placodermo, não sei nem se eu falei isso certo, que, assim como é dito na fita, foi o primeiro apex do mundo, extinto no período devoniano. E na fita é dito que seu crânio era incrivelmente resistente, nem mesmo armas poderiam penetrar, ao menos, é claro, que fossem de poderio militar. Esse peixinho adorável devoniano tinha 13 pés de comprimento, ou seja, mais ou menos 3 metros, e sua mordida era estupidamente poderosa. E, a ponto de comparação, o Dunkleosteus possuía uma mordida de 7.000 toneladas, ou seja, 2 vezes maior que a do crocodilo marinho moderno. E na fita é dito que esse animal ataca rapidamente suas presas, porém antes disso ele procurará sua fraqueza, e quando menos esperar ele irá atacar ferozmente. E bem, sua única esperança é rezar. Por fim, a última criatura que voltou da extinção com certeza é a mais perigosa delas, o Megalodonte, que na fita é descrito como um Behemoth pré-histórico, e quando voltou, ele recuperou seu título de predador supremo dos mares, tendo uma fome insaciável que, de acordo com a fita, causou um enorme desequilíbrio na vida marinha, pois o mesmo precisa de muitas toneladas de comida para sobreviver. O megalodonte pode crescer até 18 metros de comprimento, e sua mandíbula era tão enorme que facilmente poderia conter 2 humanos adultos com facilidade.
tendo seus dentes em média 17 centímetros. Bem fofinho, não? Sim, é algo bem assustador, e na fita é dito que sua presença é tão perigosa para os ecossistemas que poderia pôr em risco a economia de todo o mundo e até mesmo devastar os oceanos, e as autoridades estão lidando diretamente com a situação. E no final da fita é dito que os oceanos não são mais seguros. Novidade. Oi, assumi, desbravadores da escuridão. Eu sou o Gray. E bom, semana passada eu trouxe um vídeo sobre um análogo horror conhecido como Prehistoric Emergence, mídia na qual trouxe seres pré-históricos novamente para a vida, que acabaram zoando com todo o ecossistema do oceano e consequentemente iriam ferrar com todo o mundo, porque só o Megalodonte já estava comendo todo mundo e já estava ferrando com a economia mundial, pois a Terra passou por muitas evoluções e diversos períodos posteriores à extinção desses animais. Porém, em Terra, a situação também não estava nem um pouco favorável. Bom, a segunda fita se inicia com uma mensagem de um canal de televisão. Nós somos da Azul News Channel. E nosso dever aqui é cobrir toda a emergência pré-histórica, desde que Dunkleosteus, Mosasauro e Megalodon reapareceram em nossos oceanos graças à cratera. Porém agora, a situação em Terra é semelhante. Vários desses buracos estão surgindo ao redor do mundo, e de lá mais criaturas estão saindo, e as autoridades não tomaram conta da situação, cabendo a nós termos de nos adaptar a esses seres pré-históricos. E a teoria da Terra Oca que citei no primeiro vídeo ganhou ainda mais força, dado ao fato de novas crateras estarem surgindo. E como o Daishikawa disse, provavelmente as suas roupas da Shin não chegarão, dado ao fato de que provavelmente um Megalodonte devorou o navio onde a mercadoria estava. 3 novas criaturas surgiram. O primeiro citado é um parente distante do dragão de Komodo, o Megalania, espécie essa que viveu na Austrália, e por esse motivo voltou a dar as caras por lá. O Varanopristus foi extinto há 40.000 anos. E não é tanto tempo, comparando com as outras criaturas que voltaram, como o Dunkleosteus, por exemplo, que viveu no período devoniano. E um dos motivos da extinção do Megalania também se deve aos nativos australianos, que aparentemente foram os primeiros a jogar Shadow of Colossus. E olhando para esse animal, o ser humano não poderia fazer absolutamente nada, pois esse animal já deveria estar extinto. Então para eles fica muito fácil devorar a gente igual um rodízio de pizza. O próximo animal relatado foi o mamute. Não foi especificado a espécie, mas também não tem muita coisa sobre ele, né? É só assistir a Era do Gelo. Porém, o ser humano, sendo como é, aproveitou a situação dos mamutes e adivinhem, transformaram os coitados em atração de zoológico. Capitalismo em sua mais pura essência. Mergulhando na loucura novamente, vemos que a situação dos megalodontes não está tão boa assim, pois agora eles tinham um competidor à altura, o Leviatã Melvillei, que resumindo era um cetáceo gigantesco, muito inteligente e até mesmo mais forte que o megalodonte, que inclusive é uma das poucas ameaças ao Megalodon. Porém, é aquele caso de quem pegar por trás primeiro ganha. E eu não quero malícia aqui nos comentários não, viu? Em primeira instância, pode até parecer que o Leviatã seria a solução para os Megalodontes, mas em longo prazo, o Leviatã poderia se tornar uma ameaça ainda maior e virar o novo rei do mar. Agora na Índia e Colômbia, uma espécie que já teve uma franquia só dela e que já enfrentou muito bicho feio também retornou, a Titanoboa. E junto dela, outra espécime chamada Pasuque indignus também voltou para atacar o terror. E nesse ponto foi criado o grupo chamado de PEC, e entidades governamentais de vários países do mundo entraram em um acordo para explodir essas grandes crateras. E a situação do planeta Terra não estava nem um pouco favorecida para os humanos, já que em várias partes do mundo criaturas começaram a procriar e também por tabela se multiplicar e invadir casas.
casas. E na fita é dito que começamos a perceber que já não era mais uma questão de adaptação, e sim uma questão de sobrevivência. E a JPEG tomou algumas decisões. Casas precisariam ser movidas para longe das crateras, porém, querendo ou não, muitas pessoas ficariam sem moradia, o que até mesmo poderia criar uma crise no país. Agora, indo para o Texas, foi relatado um grande réptil voador conhecido como Quetzalcoatl. Ele surgiu apenas no Texas, mas obviamente, dado ao seu tamanho, ele obviamente migraria para outras áreas do mundo. E essa criatura aqui te engoliria por inteiro. Ou seja, se ver um, é melhor se esconder. E esse réptil voador prefere predar animais de médio porte. E houve um triste incidente, onde uma mãe que levava seu filho para a escola viu sua criança sendo levada por um deles. E na fita é dito que estes animais estão sendo responsáveis por atacar fazendas de ovelhas, trazendo prejuízos para fazendas locais e comerciantes de carne. E voltando para a Austrália, a JPEG decidiu por contratar caçadores locais para caçar os megalânias, oferecendo a eles uma recompensa de $2.000. E olha, por $2.000 até eu caçaria os megalânias. E é provável que muitos desses caçadores morram de formas parecidas com aqueles filmes ruins do sci-fi. Porém, aqueles caçadores que caçavam megalânias olharam para as árvores e viram algo os observando. Isso aqui é um leão marsupial. Não é tão grande quanto um ser humano, porém sua maior arma seria sua mordida, que é o que vale a mordida de um leão atual. E o mais assustador é que eles ficam em cima das árvores, só esperando para atacar. Tipo um jumpscare mesmo. E outra espécime de dinossauro que retornou foi um brachiosauro, que dessa vez a JPEG não interviu, e sim organizações em prol do meio ambiente, pois este dinossauro aqui foi um dos maiores saurópodes herbívoros já existentes. E imaginem, isso aqui basicamente seria o desmatamento ambulante. E na própria fita é dito que eles estavam devorando árvores de um parque florestal que demorou anos para ser reflorestado. Informação sobre Belize, Montana. 313 pessoas estão gravemente feridas e acamadas por conta do ataque de um monstro. Ao todo, 19 tiranossauros voltaram e todos eles atacaram ao mesmo tempo, como se fosse um filme de kaiju. E como se não fosse o bastante, esse queridão aqui sabe nadar. E nesse ponto, todo o país já estava em caos, o que fez a venda de armas nos Estados Unidos aumentar drasticamente, e olha que já é muito alta. Muitos cidadãos decidiram enfrentar os dinossauros com as próprias mãos, porém é de se imaginar que nenhum deles voltou para casa. E um tiranossauro muito específico foi chamado de Dabar, que literalmente significa a besta da terra. E em um dos monumentos mostrados durante a fita, que aparenta ser de origem asteca, inca ou maia, toca um áudio que, se reproduzir ao contrário, sim, o dia do julgamento. Mas eu ainda continuo acreditando na teoria da Terra Oca. Obviamente, dentro do Analog Horror. O próximo episódio do Analog Horror já mostra 2 gigantes polvos ou lulas emergindo da cratera, e a JPEG continua trabalhando com as forças militares de todo o globo. E pelos oceanos, outros animais foram reportados, sendo eles o Anomalocaris, que até então é o mais inofensivo e o menor de todos, e que, de certa forma, até causou um efeito positivo no ecossistema, porém uma outra criatura não era tão boa para o ecossistema assim, sendo elas
os shipworms, que causaram bilhões em dano, devorando tudo que era feito de madeira, como casas, decks de barco, piers e até mesmo navios de pesca. Porém, o Anomalocaris está contendo esta praga. E bem, como se a situação dos oceanos já não estivesse boa o suficiente, Camerocetas surgiram. Eles não são tão agressivos quanto o Dunkleosteus, porém atacarão se sentirem ameaçados. Outro molusco que voltou foi o caranguejo verde, que olha só também causou um impacto negativo no nosso ecossistema, diminuindo drasticamente a população de ostras, moluscos e outros frutos do mar, e também por consequência diminuindo a população de peixes, já que esses vertebrados se alimentam desse tipo de animal. Porém, infelizmente, os camaracetas estão ajudando a controlar a população de caranguejos verdes. Mas, se o nosso querido Lula Molusco tem suas presas, obviamente ele tem seus predadores. Bom, na minha nada humilde opinião, Prehistoric Emergence é um dos melhores analog horrors já lançados atualmente, trazendo esses seres pré-históricos novamente à vida e fazendo com que a humanidade tenha de se adaptar a eles. Chupa Jurassic World Dominion. E provavelmente ainda terão muitos outros episódios, e obviamente eu os trarei aqui. Enfim, eu espero que tenham gostado, deixem seu like e seu comentário, e como sempre, nos vemos na próxima noite. E que a luz da lua ilumine o seu caminho.